Olá, pessoal. Eh, eu estou começando agora a usar uma forma aqui de usar legenda. Então, eu vou tentar falar mais pausadamente que de costume, né? E vou tentar ser mais clara nas palavras, tentar as palavras todas, inteiras, né? E não como a gente costumeiramente faz. Até porque o assunto é interessante para isso. Eu queria deixar aqui, substituição da nossa aula de hoje, vocês vão fazer alguns exercícios e eu indico que vocês assistam vídeos do professor Jairo Portal. Ele fala dos metaplasmos, né? E são vários vídeos. Então, eu quero retomar com vocês algumas questões que não sei se ficou muito claras para vocês. Se não ficou, basta me perguntar na próxima aula ou pelo WhatsApp. Bom, recapitulando novamente, o português é uma língua que é derivada do latim, assim como outras línguas, sendo que são várias. As mais importantes utilizadas hoje no mundo, derivadas do latim, são português, francês, espanhol e italiano. É, nos interessam as outras línguas? Sim, no momento nós estamos só com foco no português, que é uma das línguas derivadas do latim vulgar. O latim clássico é uma língua morta, ninguém mais fala o latim clássico, embora se possa estudar e se possa conhecer o latim clássico, porque ele deixou documentos escritos. Bom, então retomando, toda língua se transforma. Ela não evolui, ela não fica pior, ela não fica melhor. Ela se transforma de acordo com os movimentos sociais. Esses movimentos sociais são estudados na história externa de uma língua. Ou seja, tudo que acontece numa sociedade implica em alterações na língua. E aí, o estudo da língua em si é o estudo da história interna de uma língua. Então, nós vimos num primeiro momento a história externa da língua portuguesa, né, que foi desde a expansão do Império Romano, a expansão do latim, que vinha da região do Látium, que é o Lácio, que hoje é Roma, e tudo o que aconteceu, a invasão dos bárbaros, a invasão dos árabes, o movimento das grandes navegações que veio com o descobrimento do Brasil pelos portugueses, por isso que o português chegou no Brasil. Tudo isso que eu cito são fatos externos, mas que causam as alterações, as transformações em qualquer língua, no nosso caso, obviamente, o português. E o que nós estamos vendo agora são a história da língua, a história interna da língua portuguesa. E nós estamos parados especificamente nas transformações sonoras, porque as palavras passaram desde a passagem do latim para o português e que estão ainda acontecendo. Alguns de vocês me procuraram com dúvidas na forma que as pessoas escrevem. Isso não vem muito ao caso agora. O que significam metaplasmos são as alterações sonoras que as palavras começam a ter. Se vocês prestarem atenção no que eu estou falando agora, por exemplo, aí, ó, por exemplo, eu estou falando exemplo, a palavra escrita é exemplo. Então, esse o ato no final está sendo pronunciado por mim como u. Não sei como vocês pronunciam, como as pessoas que vocês conhecem pronunciam. O fato é que essa alteração ocorre em relação à escrita na passagem para a fala. Pode ser que essas transformações elas vão ficando tão íntimas na língua e tão pertinentes e vão ocorrendo de forma que um dia a palavra exemplo passa a ser escrita com U, tá? Mas isso não é a questão de a gente descobrir agora. O exercício agora é perceber que as palavras são pronunciadas de formas diferentes. Então, você pega, por exemplo, a palavra menino e você pode ouvir a pronúncia menino. Então, eu tenho aí dois metaplasmos por transformação. O me, que vira mi, então esse e se transforma em i, e no final, menino, o se transforma em u. Vocês vão ver isso, como eu sugeri nos vídeos. Eu também coloquei um exercício para vocês fazerem durante a aula de hoje, que são os metaplasmos na passagem do latim para o português, tá? Então, como eu já disse, vou repetir, e vou repetir quantas vezes forem necessárias, pessoal, não precisa
ficar com medo que eu não vou falar mais nesse assunto, a gente vai ter que entender de qualquer forma. Só existem 4 formas de ocorrência de metaplasma. Ou aumenta um som na palavra, vou tentar os exemplos que vocês já disseram. Arroz, arroz, nós, 10, 10. Geralmente, quando o final da palavra é. O final não, até em outro lugar. É um S, ou som de S, Z, porque na pronúncia não tem diferença, às vezes, entre o S e o Z, né? Então, casa é escrito com S, mas a pronúncia é Z. Geralmente, quando tem essa coisa no final, esse plural ou alguma coisa assim, a gente coloca, a tendência do português do Brasil é colocar um I. Então, por isso que a gente tem três, nós, vocês, três, tá? Então, aumenta um som. Então, é um dos tipos. O outro tipo de metaplasmo, a gente pode suprimir, retirar, excluir um som. O R no final dos verbos no infinitivo é uma coisa que está bastante infrequente na pronúncia do português brasileiro. Por exemplo, falar, estudar, viajar, querer, partir. É muito difícil quem fale rotineiramente utilizando esse R, né? Então, é um metaplasma por supressão. A outra forma é por transposição. Esse não é muito frequente na língua portuguesa. É quando um som muda de lugar na mesma sílaba ou o som passa para outra sílaba. Por exemplo, estorvar, estrovar. Ó, esse tor vira tro. Então, o som troca de lugar na mesma sílaba ou em outra. Por exemplo, vidro, vrido. Dentro, drento. Vocês estão vendo? Ele muda de lugar. Edredom, o correto é edredom. Algumas pessoas em Altaraguai, isso é muito comum, pronunciam edredom. O R sai da última sílaba, vem para a penúltima. E o mais comum, mais frequente, o que tem mais tipos na língua portuguesa, é o metaplasma por transformação. Um som se transforma em outro. Aliás, o exemplo que eu dei de exemplo, agora que eu estou vendo aqui, não era de transformação, né? O O se transforma em U. Então, é muito comum isso na língua portuguesa. O leite se transforma em leite, gente se transforma em gente, menino, português, é uma infinidade. Revólver, revolve, não vai me ocorrer nada aqui agora de exemplo, mas enfim, calça, carça, bolsa, bolsa, o L se transformar em R é muito comum. Enfim, vocês vão encontrando aí nos exemplos que vocês mesmos estão fazendo, né, os exercícios que vocês estão criando, aquele exercício que eu postei, e agora, o que eu coloquei agora são a língua no passado, do latim para o português. Então, retomando, metaplasmos são alterações sonoras, não necessariamente que ainda passaram para a escrita, que as palavras de uma língua usa-se sofrem. Eu não gosto dessa palavra porque elas não sofrem nada, elas só se transformam, né? E eles só podem se dar de 4 formas: ou se aumenta um som, ou se diminui um som, ou o som muda de lugar, ou o som muda de som, um som vira outro, tá? Não tem como ser de outra forma. O que pode acontecer, é importante que vocês se lembrem disso. Num mesmo vocábulo, podem acontecer vários metaplasmos. E eles podem ser todos também do mesmo jeito, por exemplo, pode ser tudo por supressão, ou pode ter os 4 metaplasmas numa palavra só. Não vai me ocorrer agora, devia ter anotado antes de começar a falar, mas uma palavra só pode conter vários metaplasmas. Por exemplo, menino, que é o que eu disse, coincidentemente tem 2 metaplasmas por transformação. O E que vira U, o E que vira I e o O que vira U. Mas você pode ter no mesmo vocábulo vários tipos, os 4 pode acontecer, no mesmo som, no mesmo vocábulo. Ok? Então, para hoje, vocês assistam aos vídeos que eu sugeri. Se conseguirem outros, ver outra coisa, ver outros materiais. Também tem um material do Recanto das Letras, eu já postei, né, para vocês darem uma olhada. A leitura que eu também já sugeri como obrigatória do Paul Teissier, A História da Língua Portuguesa. E fazer esse exercício auditivo aí para vocês irem se acostumando com essas transformações, esses metaplasmos
né? Se acostumando no sentido de irem percebendo na nossa fala cotidiana que a gente realmente produz isso, a gente produz esses metaplasmas. Ninguém fala exatamente da forma que se escreve, tá? E isso significa que a língua está viva, não está certo, não está errado. Não vamos trabalhar com esse conceito de certo ou errado. A questão é que a língua viva quer dizer isso. Ela toda, a todo momento, ela está sofrendo influência, né? Eu estou falando aqui, ela está, né? Deveria ser ela está, né? Difícil eu falar está. Só em situações muito formais. No dia a dia, a gente costuma substituir, tá bom? Então, por hoje, façam esse exercício. Qualquer dúvida, só perguntar, ok? No grupo ou mesmo aqui pelo cigarro. Beijos, vão trabalhar.